bom dia, amado irmão, querido que está aqui conosco. Estamos em mais uma escola bíblica da Ágape, a nossa BD, e estamos com os nossos amigos que já participam. Como sempre, iremos iniciar esse estudo de Lamentações com uma oração. Então, esteja conosco nesse momento. Quem fala aqui é o irmão Breno, e estou acompanhado dos meus nobres e queridos colegas que sempre estão na escola bíblica. Mas vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado pelo teu amor, um Deus que desde o início criou céus e terra, mostrando que ele faz a criação e faz muita coisa pensando nos outros e não pensando somente nele. Obrigado por desde o início ser amor e mesmo com as nossas falhas o Senhor continuar sendo amor. Obrigado por não negar pessoas que buscaram ao Senhor e que registraram nos livros da Bíblia o amor de Deus, as nossas falhas e a perseverante e a o nunca desistir do teu amor por nós. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus que fala a verdade e em verdade nos ama. Muito, muito obrigado. Abre o nosso coração, nosso entendimento para esse momento, que possamos receber da tua palavra, compreender quem o Senhor é, te amar de todo o nosso coração. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos mais essa bênção. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Vou aqui passar para Jaque, ela vai iniciar o nosso estudo do livro de Lamentações, tá bom? Então, vamos começar contigo, Jaque. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Nós estamos também com o irmão Daniel e a irmã Marina aqui presentes. E vamos começar hoje com o livro de Lamentações, né? O livro de Lamentações, ele foi atribuído ao profeta Jeremias desde tempos antigos e reflete a profunda tristeza de uma série de cantos fúnebres ao ver Jerusalém castigada por Deus pelas mãos dos babilônios, né? Esse livro ele se passa justamente nesse cenário onde o povo de Deus ele foi levado cativo pelos babilônicos, como a gente já viu. É um livro curto, mas não é por ser curto que ele não é um livro profundo, né? Ele é um livro realmente muito profundo e a gente vai ver aqui, né? A gente vai estudar os 5 capítulos dele. Ele foi escrito em uma forma de poema, sendo que os primeiros 4 capítulos são acrósticos, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que cada estrofe se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Isso era tipo uma estratégia, né? Um recurso literário que tornava a obra mais fácil de ser recordada. E a gente vai entender o porquê que era importante que esse livro ficasse na memória do povo de Deus, né? Que esse livro fique na memória do povo de Deus. Amém? Então, vamos começar aqui no capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias. Tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos se houveram alevosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Aqui, o profeta Jeremias, ele está falando justamente do povo de Deus, né? E descreve o terrível sofrimento de Jerusalém como uma viúva que, além de perder o marido, foi levada à escravidão, né? Isso aqui Por que que isso aconteceu? A gente já viu, a gente já estudou a respeito disso, né? Mas o motivo pelo qual isso se deu está no versículo 8 novamente, né? Porque a gente já viu que foi o pecado, né? E a falta de arrependimento do povo pelo pecado que estavam praticando que levou a esse cenário, né? Isso que eles estão vivendo aqui.
No versículo 8 diz assim: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Né? E aqui a gente vê por que, que eles estavam passando isso, porque ele gravemente pecou. O interessante é que se a gente for olhar para o cenário, né, do Antigo Testamento, a gente vê que desde a divisão dos reinos, né, o Senhor convida Israel a arrependimento. Não que isso não acontecesse antes, né, porque o povo pecou, e nós pecamos, e o Senhor, ele dá a chance, e o povo se arrepende e tudo. Mas, assim, fica muito claro, a partir da divisão dos reinos, né, que se deu com a morte de Salomão, a gente vê que Deus tem levantado profetas para dizer, olha, se arrepende, porque o juízo virá, né? E o que, que a gente percebe? Que no Reino do Norte não houve um rei sequer justo. E a gente fica batendo nessa tecla, porque eu acho importante a gente focar nisso, né? O reino de Israel, como foi dividido, né? Aquelas 10 tribos, eles duraram menos tempo, né? Durou menos tempo, eles foram logo conquistados pelos assírios, e isso se deu justamente porque eles abandonaram a Deus. Né? O Reino do Sul teve alguns reis temente a Deus, o que postergou o juízo de Deus por quase 100 anos a mais do que o Reino do Norte, né? Aproximadamente 100 anos. E vários profetas durante esse período foram levantados para advertir sobre esse dia. Exatamente isso que a gente está vivendo aqui, agora no livro de Lamentações, escrito por Jeremias, né, que ele está passando, que esse livro se passa justamente no cativeiro babilônico. Então, Deus ele levantou vários profetas. Só que, ao invés da mensagem estar produzindo justamente o fruto de arrependimento, muitos desses profetas foram mortos, né? Foram perseguidos, foram desacreditados. E a gente vai ver um pouco mais adiante que, inclusive, eles preferiam ouvir falsos profetas com falsas mensagens. Né? Jeremias fala bem claramente no capítulo 14, mas ele bate isso também aqui no livro de Lamentações um pouco mais na frente, que a gente vai ver. No versículo 12 aqui, a gente vê o seguinte, olha só, aqui a gente vê uma oração intercessória de Jeremias. Veja como ele sente a dor do povo, né? Porque a intercessão é você se colocar no lugar e você sentir aquela dor. Então, não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Ele diz que não é uma dor que é de dentro para fora, é uma dor que veio sobre ele. Não somente porque ele estava inserido dentro, né, nesse cenário, né, de escravidão e de todas as coisas que ele viu, né, durante o cerco, que a cidade foi sitiada por cerca de 2 anos, tudo que aconteceu, não somente por isso, mas ele estava sentindo a dor realmente daquilo que estava acontecendo. Né? E na intercessão isso acontece, a gente sente a dor do outro, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que é que aquela pessoa está passando. Não era o caso aqui de Jeremias, porque ele tinha o conhecimento que ele estava vivendo no momento. Mas a intercessão é você se colocar realmente no lugar do outro e pedir a Deus, né? Justamente assim, quando Jesus ele operou, né, aqui, a Bíblia ela faz menção a algo muito interessante. Ele diz assim, que Jesus, movido por compaixão, então ele sentia a dor, ele sentia a necessidade. Então a gente
é importante que a gente entenda isso também, né? Quando a gente ora, a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente intercede, a gente se coloca no lugar do outro. Uma coisa interessante, né, da gente tá chamando atenção e comentando, a gente não começou a leitura da Bíblia de Lamentações, a gente começou a leitura da Bíblia de Gênesis. E Deus, ele tem mostrado, não é só Jeremias que está se lamentando, o próprio Deus está se lamentando, né? Esse sentimento de dor pelo povo estar perdendo existe em Deus também. Isso também é uma forma de expressar amor. Eu digo isso pelo seguinte, porque é muito parecido, pelo menos para mim, para nós pensarmos, não em termos físicos, mas a ideia de Jeremias se lamentando e Jesus se lamentando, né? E a forma como nós entramos nesse momento de lamentação, como a gente enxerga, pode mudar muito. Porque se nós olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que ele está ali pagando algo pelos nossos erros e nos arrependemos e reconhecemos, então existe uma novidade de vida para nós. Da mesma forma, Deus faz com que esse povo volte, é muito interessante, que ele volte para a terra do seu primogenitor, do seu genitor, que é Abraão. A Babilônia, ela está na Caldeia, é a terra dos caldeus. Abraão saiu exatamente de Ur dos caldeus. Então Deus pode estar dizendo o seguinte: olha, vocês não fizeram aquilo que deveria ter feito, que era correto, vocês vão ter uma oportunidade, inclusive, de voltar para o lugar onde aquele pai da fé, o primeiro que me, me obedeceu e me ouviu e fez aliança comigo, ele começou. Existe sim ali, vocês vão ver muitas coisas, e existirá uma forma de vocês retornarem à vida, retornarem ao gozo, né? Então, eu acho isso muito legal de a gente entender que no momento da lamentação, nós podemos dizer para Deus: Deus, realmente os erros foram nossos e nós passaremos por esse momento, mas a gente sabe que há não um fio, né, um broto de esperança, um renovo, para que a gente consiga voltar ao ambiente que o Senhor gostaria que nós estivéssemos. Então, queria deixar aqui a ideia, não de um Deus que bate, um Deus que julga somente, não, mas um Deus pleno, que utiliza, sim, de instrumentos de justiça, porque ele é juiz, e isso não está longe, isso não anula o seu amor, muito pelo contrário. Se nós soubermos aproveitar o julgamento de Deus sobre as nossas atitudes, e ele vai fazê-lo, nós podemos aproveitar ainda mais, absorver essa questão do amor do nosso Pai, que fez tudo para que a gente tivesse uma vida tão maravilhosa na Terra que Ele mesmo criou, e nessa vida que Ele mesmo criou. Amém, Breno. Glória a Deus. Exatamente. E é muito interessante essa colocação que você fez, porque Deus ele faz isso o tempo inteiro nas nossas vidas, né? Ele nos tira de um ambiente de pecado, ele nos leva para um estado de liberdade, de não somos mais escravos, né? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né? E no momento que nós nos afastamos, nós retornamos a esse primeiro estágio, né? Na realidade, a Bíblia diz que ainda 7 vezes pior. Então, é muito interessante isso, na realidade, porque é importante que a gente tenha na memória o lugar de onde Deus nos tirou e que a gente lembre disso e que a gente não queira mais retornar para esse local, né? Tudo depende de nós. O nosso Deus, ele é muito misericordioso, ele nos dá chance o tempo inteiro. Agora, cabe a nós aproveitarmos da forma correta, conforme ele nos ensina, né? O que eu acho lindo, Jaque, é que Deus, ele passa pelo sofrimento, ele julga a nossa causa, mas ele passa o sofrimento conosco. Seja no Exatamente. deserto, né? Quando leva o povo para o deserto, ele sofre, ele está no deserto com o povo. Seja quando faz o povo sair da terra prometida pelo erro do povo, ele continua, ele não abre mão da aliança que ele fez. Ele julga, mas ele sofre desde antes, assim como ele fez com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos agora aqui no capítulo 2, né? E aqui fala sobre a fome e a ruína de Jerusalém, o cerco, né? O que aconteceu durante esse período.
Aí, a partir do versículo 5, que eu vou ler até o 7, e depois a gente vai lendo o 17. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. No versículo 17 diz: Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derribou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. Aí, quando a gente lê isso aqui fora de um contexto, sem um entendimento de realmente o que foi que aconteceu, a gente pode até imaginar, poxa, que Deus, né? Como é que Deus faz um negócio desse? Como é que Deus faz um negócio desse? Que cruel e tal. Mas a Bíblia, aqui no versículo 17, diz o quê? Cumpriu a palavra que ordenou desde os dias da antiguidade. Como assim? Em 2 Crônicas 7, 19 a 22, diz assim, que aqui fala sobre a inauguração do templo, né, da casa do Senhor. E isso se deu no reinado de Salomão. Aí Deus, ele fala com Salomão, ele fala com Salomão, né? E ele diz aqui, ó, no versículo 19, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostardes a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e se dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Então, gente, o que está acontecendo aqui, né? Deus já havia alertado o povo. Olha, eu estou dando, né? Vocês, eu já dei essa terra para vocês. E assim, aqui vai ser a minha casa, a minha habitação. Mas a partir do momento que vocês se desviarem, vocês se prostituírem, vocês adorarem os outros deuses, né, e vocês me abandonarem, derem as costas para mim, todo esse mal virá sobre ti. Na realidade, a gente sabe que a consequência do pecado é a morte. Deus, tudo que ele faz, ele avisa os seus profetas antes, todas as coisas. Então, eles não estavam inocentes na realidade. Foi uma opção. Como a vida é feita de escolha, eles tiveram uma opção e eles escolheram não crer e não viver o que Deus havia estabelecido como vida para eles, né? Eles fizeram as suas próprias escolhas. E realmente aquilo que Deus havia dito aconteceu. Amém? Vamos lá no capítulo 3. Capítulo 3, né? Jeremias faz algumas pontuações acerca do caráter de Deus, no intuito de que o povo se volte para Deus, conhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu pecado, para obter misericórdia, né? E aí ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias, lá no versículo 22 do capítulo 13, diz, as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperai nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E ele aqui, né, querendo trazer o povo, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça, a alguém usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E aqui, né, é que coisa linda. Deus não faz nada disso porque ele quer, porque ele se agrada disso. Na realidade, como o Breno falou, ele passa por todo o sofrimento conosco, sofrendo conosco, porque não é o desejo do coração de Deus que nós passemos por isso. O que Deus fez o tempo inteiro, na verdade, foi trazer a consciência do povo que o povo precisa dele, de Deus, porque o povo sem Deus, ele tende a ruína mesmo, ele tende a morte, é morte. A vida sem Deus é morte. Então, Deus não gosta de afligir a humanidade, os filhos dele. E isso tem que ficar muito claro, gente, porque quando a gente coloca nas orações, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é porque é a grande verdade, é a causa de não sermos consumidos. O que a gente precisa é estar sempre buscando a Deus e se achegando a Ele. E realmente se arrepender das obras passadas. Quando o profeta diz, vai trazer à memória aquilo que dá esperança, ele não está falando apenas das coisas boas, não. Está falando dos erros que foram praticados, que Deus trouxe a correção, que nós nos arrependemos e que nós aprendemos que não devemos fazer novamente. São todas as coisas que nos trazem esperança. Porque é muito lindo quando isso acontece também. Quando nós erramos, confessamos, arrependemos, mudamos a postura e nos achegamos novamente a Deus. Né? Isso também é uma obra de Deus nas nossas vidas. Amém, Jaque. Ainda aqui no versículo 3, no 39, ele fala: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Lá em Provérbio 3:1, ele diz: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. O Senhor em todo o tempo está falando, né? Está avisando, está enviando profetas para falar do que vai acontecer, para o povo obedecer a lei, para o povo buscar a lei do Senhor. Mas o povo ainda assim faz todas as coisas erradas e depois ainda quer se queixar, como ele está falando aqui, né, no 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Amém. Né? E a gente vê tudo isso gerando em torno de atitudes de pecado, atitudes de morte, atitudes que nos afastam de Deus. No capítulo 4, Jeremias dá uma descrição dos resultados do cerco a Jerusalém. Eu quero ler aqui o versículo 10, depois vocês leem, por favor, todo o livro de Jeremias, ou de Lamentações, né? Leiam a Bíblia toda. Mas é importante, não é que a gente está estudando o livro de Lamentações, vocês leiam capítulo por capítulo, porque não dá para a gente ler os capítulos todos. Mas no versículo 10, aqui, olha só o que tem escrito. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo.
né? Estudos apontam que os judeus passaram 2 anos presos dentro das muralhas da cidade, enquanto o exército inimigo estava acampado do lado de fora, comendo o que os campos produziam, né? Enquanto isso, lá dentro, a comida acabou e o povo foi definhando de fome dentro dos muros, chegando ao ponto dos judeus comerem seus próprios filhos. Não, não diz todos, né? Mas veja só a que nível, né, o povo chegou. Olha só a profundidade. Por isso que muitos falam assim, o profeta Jeremias, o profeta chorão. Realmente ele se lamentava por tudo isso que ele estava vivendo, que tudo isso que ele estava vendo, porque o povo de Deus, um povo próspero, um povo próspero, Deus, ele fez o povo dele próspero, né? E está passando por essa situação de ter que, para sobreviver, imagina só a dor dessas pessoas ali. Mas a gente não pode esquecer que Marina acabou de falar lá no capítulo 3, versículo 39, do que se queixa o homem vivente? Queixa-se, porém, dos seus próprios pecados. A gente também lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz o quê? O salário do pecado é a morte, né? Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o que Deus tinha para esse povo, o que Deus tem para nós, é a vida eterna, né? E aqui esse livro fala muito sobre escolhas, tá? E consequências. Escolhas e consequências. Deus, ele é tão justo que ele não nos tira o direito de escolher. Ele nos dá o direito de escolher. Isso é amor, isso é liberdade. Agora, toda escolha que nós fazemos tem uma consequência, seja para a vida, seja para a morte, depende do que a gente vai fazer, né? O caminho de vida, a gente sabe que é o caminho do Senhor. Amém? Nos versículos 12 e 13, diz assim, ó: Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Eles não estavam crendo. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio deles. Isso aqui a gente já viu lá no capítulo 14 de Jeremias, realmente só os profetas, né, que falavam em nome de Deus, né? E o profeta aqui, ele responsabiliza os líderes, responsabiliza as pessoas que falam em nome de Deus e trazem mensagens que não são de Deus. E a gente tem que se atentar a isso, porque isso não é algo do passado, isso é algo do presente. Quando a gente fala lá, quando a gente vai ler no Novo Testamento, a gente vê em 2 Timóteo 4:3, diz o seguinte: Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Algumas versões, né, ao invés de dizer assim, sentindo, considerando o ouvido, diz, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis. Deus é amor, mas como o Breno falou lá no início, ele é justiça também. Ele não é só justiça, ele é amor. Ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, né? Isso é a essência de Deus. Ele não tem essas coisas, ele é essas coisas, não é isso? E existe uma grande diferença entre ter e ser, né? E ele é essas coisas. Só que hoje nós também precisamos ficar atentos a isso, porque não é a palavra boa, é a palavra verdadeira. Essa é que é a boa. Não é aquilo que queremos ouvir, é aquilo que necessitamos ouvir para que provoque mudança no nosso caráter. Porque nós precisamos ser moldados e transformados diariamente pela luz da palavra de Deus, pelo caráter de Cristo, para que nós possamos ser parecidos com Ele. Em Hebreus 10:31, diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus. E aí, quando a gente lê isso lá, a gente entende porque que terrível coisa é cair nas mãos dos teus filhos. Não é porque ele é terrível, é por causa das nossas obras. Porque nós seremos julgados.
todos nós iremos prestar conta de todas as coisas. Não somente o povo do Antigo Testamento teve que prestar contas, nós vamos prestar contas também. Então, essa palavra que nos enche de temor realmente precisa nos converter, né? Nos enche de temor, de que é terrível coisa mesmo cair nas mãos dos teus filhos. Mas essa palavra que nos enche de temor precisa nos converter. Nós precisamos ser convertidos. Amém? E glória a Deus, né? Vamos estar finalizando esse livro. No capítulo 5 tem uma mensagem muito, assim, linda, né? Eu gostei muito. Você vê como o livro de Jeremias, ele fala de tudo, da consequência, mas quando ele chega no final, ele faz uma oração, né? E essa oração diz assim: Tu, Senhor, no versículo 19 do capítulo 5, até o versículo 22. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o seu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Aqui, o versículo 21, ele diz assim, olha só que profundidade desse versículo, gente. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Aqui ele confessa a incapacidade do ser humano de se converter. Ele diz, Senhor, nos converte, porque se o Senhor nos converter, nós nos converteremos a ti. Ou seja, o homem não tem a capacidade por si só de se arrepender. Veja só o nível de dependência que nós temos de Deus. Nós não somos capazes de nos arrependermos se esse arrependimento não for produzido pelo Senhor nas nossas vidas. Para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos arrepender. Aí eu acho muito interessante, porque hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que é o responsável por trazer. Ele é Deus em nós. Ele nos traz essa necessidade de arrependimento, essa necessidade, né? E o Espírito Santo, que é Deus em nós, ele é capaz de fazer isso em nossas vidas. É importante dizer que as lições que Deus ensinou ao seu povo foram tão significativas que os judeus começaram a ler este livro anualmente, num culto específico, para recordar a destruição de Jerusalém. Eles não queriam que a experiência dolorosa fosse esquecida. Isso nos dá uma grande lição de que precisamos trazer à memória, como nós falamos lá no início, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E hoje o povo judeu, ele lê anualmente esse livro. Esse livro virou uma oração para que eles não esqueçam de todas as coisas que o pecado e o afastamento de Deus, do povo, né, de Deus, provocou na vida deles. Mas também traz a memória das misericórdias de Deus, do amor de Deus e do nível de dependência que nós precisamos ter de Deus, como aqui Jeremias finaliza falando. Converte-nos, Senhor, a ti, na oração dele. Ele diz, nós não temos forças, nós não conseguimos fazer isso, nós reconhecemos que precisamos, mas nós sozinhos não vamos conseguir, né? Isso é muito profundo e tem uma aplicação muito profunda na nossa vida atualmente. Então, é muito comum até ouvirmos, né? Poxa, pratico determinada coisa, mas eu não consigo me arrepender disso. Por quê? Se você sabe que é errado, porque de si mesmo você não tem a capacidade de se arrepender. Tem coisas que vão ser mais simples, mais fáceis, tem outras que não. E aqui você precisa confessar o seu nível de dependência de Deus para transformar o seu caráter ao ponto tal
que você sinta que precisa mudar de dentro para fora. Essa transformação de dentro para fora. Que Deus te converta para que você se converta nessa área. Amém? Glória a Deus, gente. Eu quero finalizar, né? O irmão Breno vai falar daqui a pouquinho, né? Do quanto nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. Deus, ele nos ensina o tempo inteiro. E tudo que Deus quer através dessas lições é nos ensinar para que nós verdadeiramente aprendamos e para que nós geremos fruto de arrependimento. E fruto de arrependimento é vida. Vida que vai ser passada de geração em geração. Amém? Deus abençoe vocês. Irmão Breno, por favor. É uma coisa que é interessante, né, que é muito legal. Deus, ele existe, ele fez essa terra, fez a nossa vida, e ele é parte ele é um personagem, assim como nós, que está dentro dessa questão da vida. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem sim consequências para a gente, né? Assim como é importante a gente pensar em como a gente se relaciona. A Jaque, né, ela trouxe de que o Espírito Santo ele vem até nós para que nos convença, para que ele possa converter o nosso coração. E o Senhor Jesus, ele disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma das coisas que vem à minha mente quando eu leio, que eu penso sobre isso, né, é que quando ele fala que vai falar do pecado, e, de novo, isso não quer dizer que é isso, tá, gente? É apenas um comentário, algo que todos podem pensar, tá? Mas também não vou dizer que eu vou falar de forma irresponsável. O pecado, o convencimento do pecado, mostra que nós somos naturalmente. Nós temos uma tendência a pecar, né? Não pela criação de Deus. Deus não nos criou assim, mas também por uma escolha. Os homens que vieram de Adão e Eva, eles nasceram com essa doença chamada pecado. Então, o Espírito Santo vem para convencer de quem nós somos, o pecado. Ele também vem para nos convencer da justiça, quem é Deus. Deus é justo. Isso não quer dizer que Deus não é amor, Deus é justiça. E a relação entre pecado e justiça vai acabar designando um juízo. Então, ele vai nos convencer do pecado, de quem nós somos, da justiça de quem é Deus, e ainda bem que ele consegue nos convencer de que Deus é bom. Porque eu quero que você imagine, se você consegue imaginar o que seria uma vida sem Deus, uma vida sem a certeza de que existe um homem, não homem, um personagem, né, forte, capaz de dizer qual será o futuro da humanidade. Ele é forte o suficiente para dizer que existe um futuro maravilhoso, um futuro pleno. Ele é justiça. E através das nossas escolhas, a justiça vai julgar e vai dizer algo e vai chamar isso de juízo. Ele, inclusive, diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Então, é bom a gente pensar que as nossas atitudes têm, sim, consequências e em relação a Deus. Não se esqueça, eu gosto de pensar que há 40 anos atrás eu não existia. Para algumas pessoas vai ser mais tempo, mas eu não existia, a vida não existia para mim. A vida foi um presente que Deus me deu. Se vocês imaginarem para Israel, Deus ele sempre dá presentes, né? Porque é da natureza de Deus dar. Deus é gracioso, ele dá, ele busca o bem do outro, né? E na história de Israel, Israel não existia, a nação de Israel não existia, ela era escrava. Deus dá um presente, uma terra, uma nação. Se você quiser o presente, você vai se manter com aquela nação. Mas se você não quiser o presente, não ocupe. Você é livre para ter o presente de Deus e usufruir ou para não ter. É muito lindo porque não existe amor sem liberdade, como o Jaque falou, e Deus é um Deus de liberdade. A gente não pode também viver uma vida em que a gente escolhe de qualquer forma e quer colocar a culpa em Deus. Não, inclusive se você tem a dificuldade, se você não se sente livre para fazer aquela escolha, você fala assim, pô, eu tô preso, seja uma questão de prisão, com algum tipo de substância utilizada, seja prisão emocional, não interessa, você pode ser honesto, falar, olha Deus, a culpa não é sua, mas eu não consigo, eu não tenho conseguido, começa a mudar até as palavras. Quando você fala não tenho conseguido, você declara que é uma forma. E você fala, Deus, o Senhor tem poder para transformar isso em mim, então eu peço o seu poder, Espírito Santo me ajuda
a conseguir vencer isso, porque eu sei que Deus consegue. E o Senhor, ele é capaz, sim, de transformar essa realidade na sua vida e de você dizer, não, realmente Deus me transformou nesse aspecto. De maneira mais ampla, não pensando apenas só na nação de Israel ou no povo, no que se chama povo de Deus, quando a gente pensa em humanidade, o homem não existia. O homem foi criado no sexto dia. Deus faz a vida humana e dá para o homem a liberdade de ter vida ou de ter morte. Lá no jardim você tinha a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ambas no centro do jardim. Deus sempre nos dá escolha. A chatice de Deus, e eu chamo isso de chatice, é o amor de Deus. É aquela chatice de pai e mãe que chega para o filho e fala: filho, o caminho melhor é esse. A escolha vai estar na mão do filho. Mas ele não vai deixar de nos amar. Ele não vai deixar de nos orientar. Ele não vai deixar de nos disciplinar. Mas sempre buscando que nós tenhamos uma vida plena. Ele vai te amar. Ele enviou Jesus, querido. Ele só está aguardando a sua resposta, a minha resposta a esse amor. É muito legal que a gente tenha essa oportunidade, então eu quero estender esse convite a você que está nos ouvindo, que você dê a resposta do seu coração, se você tem essa necessidade, pô, eu quero esse amor de Deus na minha vida. Então diga sim, esse amor está disponível do início da vida da Terra até os últimos dias. Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para sofrer por nós. Ele fez aquele julgamento cair sobre Jesus para que pudéssemos ter uma vida diferente aqui na Terra. É muito bom isso, que nós possamos aproveitar esse amor de Deus, essa proposta, essa chatice de Deus de estar constantemente nos lembrando de que a nossa vida pode ser muito melhor do que a gente tem vivido, ainda que tenhamos nascido, que a gente venha a ter nascido como pecadores. Esse não é o nosso futuro. Ele veio como Jesus e disse que a gente pode ter um novo nascimento, que é ter as palavras de Deus, os mandamentos maravilhosos, a vida de Deus escrita no nosso coração. Amém? Que você possa receber esse amor de Deus e é isso. Amém. Então, glória a Deus, vamos finalizar, né, com uma oração. Convido você que também está ouvindo, que esteja nesse momento orando, né, fechando seus olhos, para que essa palavra ela venha entrar no seu coração, né, e produzir frutos, né, e dar frutos. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nós te rendemos graças, Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, Senhor. Nós te rendemos graças por essa palavra tão boa, Deus, porque ela nos traz a verdade, e a verdade liberta. Amado Espírito Santo, nesse mover trazido por Jeremias, nós queremos, Pai, nos arrepender dos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento nos convence dos nossos pecados, nos converte, Deus. Espírito Santo nos converte, nós precisamos, nós queremos, nós desejamos estar próximos do nosso Deus, ser parecidos com Jesus. Amado Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, o Senhor encontre em nós, em cada um de nós, espaço para agir nas nossas vidas, trazendo a verdade que liberta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e declaramos o quão dependente nós somos de ti, porque sem ti nada podemos fazer. E desde já nós te agradecemos por essa vida transbordante e abundante do Senhor, disponível para nós. Obrigada, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.